A felicidade, a irritação, a insegurança, o bem-estar não acontecem apenas de modo isolado na nossa cabeça. Muitas vezes nós pensamos isso, que o nosso estado emocional depende apenas do nosso cérebro, porém é o corpo inteiro enviando diferentes sinais para o cérebro. E por isso, o seu intestino irritado pode levar a um estado mental irritado. Em alguns momentos de estresse, de preocupação, nós perdemos o apetite, não é verdade? Até temos dificuldade em digerir os alimentos. É muito comum você ver aquele palestrante nervoso que vai falar em público pela primeira vez. Ele pode ficar tão nervoso a ponto de vomitar. Nosso intestino, ele é tão importante para nós, como o nosso cérebro, como o nosso coração, mas nem sempre recebe o mesmo nível de atenção. Ao contrário, até por causa das flatulências, das fezes, nós ficamos com um pouco de vergonha dessa importante parte do nosso sistema digestório. E no livro O Discreto Charme do Intestino, em inglês Gut, The Inside Story of Our Body's Most Underrated Organ, a autora Julia Enders nos apresenta uma fascinante introdução sobre o intestino e descobertas científicas recentes. Tem interesse em conhecer o livro? Muito bem! Eu sou Seiichi Arata, do Nato Good, e aqui nós temos um resumo detalhado para você. Neste vídeo você vai aprender como lidar com problemas comuns como refluxo, constipação, má digestão, náusea, e tem um tópico quente também, que é a sensibilidade ao glúten. É diferente da doença celíaca, mas não é apenas a intolerância ao glúten que interessa. Você também vai conhecer a intolerância à lactose e intolerância à frutose neste vídeo. Nós vamos falar também de outros tópicos um pouco desconfortáveis, como a qualidade das fezes, a estrutura das suas entranhas e o importante papel das bactérias no seu intestino. Você vai ver como que você pode melhorar a sua qualidade de vida usando probióticos e pré-bióticos. E também vai descobrir o interessante e curioso papel das bactérias na obesidade. Atenção! Este material é oferecido com a sua concordância de ser meramente informativo e não se trata de serviço médico, nutricional ou de qualquer outra natureza regulamentado que exija relacionamento personalizado. Ao prosseguir, você concorda em ser plenamente responsável por sempre consultar os profissionais de sua confiança e jurisdição antes da tomada de qualquer decisão. As ideias aqui apresentadas podem não ser adequadas para todos os indivíduos e situações particulares. Anedotas e casos de estudo possuem baixo nível hierárquico na medicina baseada em evidências e são meramente ilustrativos. Cada pessoa é única e, portanto, não existe garantia ou promessa de qualquer resultado específico. Este material apenas consiste em interpretação subjetiva, resumindo conceitos apresentados na obra original e referência e não significa endosso a qualquer informação apresentada. Não é a intenção deste material criticar a obra original. Este resumo não é oficial, aprovado, licenciado, de qualquer maneira associado aos autores da obra em referência. Caso tenha interesse, verifique os links afiliados para ter acesso às fontes para aprofundamento e apoio aos autores originais. A iniciativa Nato Good dá boas-vindas a você que também acredita no valor da educação e do apoio profissional qualificado para realizar escolhas conscientes. O mínimo que você precisa saber sobre as suas fezes. Cuidado ao segurar muito tempo a sua vontade de ir para o banheiro, porque quando você se segura muito tempo, isso acaba prejudicando a boa comunicação entre o esfíncter interno e o esfíncter externo. Isso é essencial para que as suas fezes sejam eliminadas de modo adequado. Se você não tem um bom trabalho conjunto entre os esfíncteres, eles podem acabar se reeducando de uma maneira indesejada, causando a constipação. E para resolver isso, depois alguns gastroenterologistas recomendam a terapia de biofeedback. Mas não é apenas o ato de você ficar segurando a vontade de ir para o banheiro que prejudica a saúde. Além da constipação, existem outros problemas, como as hemorroidas e diverticulite, que são problemas comuns em países onde nós usamos o vaso sanitário. O problema é que, como as privadas são projetadas de uma certa maneira, quando nós estamos sentados lá no troninho, ficamos numa posição em que existe uma pressão muito grande sendo direcionada para o finalzinho do trato intestinal. E quando nós fazemos uma análise comparativa com a população de países que faz as necessidades na posição agachada, sem usar vaso sanitário, que nos coloca numa posição sentada, nós percebemos que a posição agachada revela uma população com baixíssimo índice de diverticulite e hemorroidas. Isso não significa que você precisa chamar lá os pedreiros para removerem o vaso sanitário do seu banheiro, fazer um buraco no chão. Não precisa, você somente pode adaptar um pouquinho a sua posição, reclinando o corpo um pouco para frente, elevando um pouco a altura dos joelhos, e dessa maneira existe menos pressão e as fezes são eliminadas com uma facilidade maior. Examinar a cor das fezes também é uma maneira de entender como é que está o seu sistema digestório. Marrom claro ou amarelado podem ser resultado de uma desordem chamada Síndrome de Gilbert, e uma das enzimas envolvidas no processo do sangue pode atuar com uma eficácia 30% do normal, e aí existe menos pigmento indo para o intestino. Isso afeta cerca de 8% da população mundial, portanto, relativamente comum.
Não chega a ser danoso, mas pode causar um pouco de fadiga e um amarelamento geral, não apenas nas fezes, mas na pele em geral, na aparência da pessoa. Fezes amareladas também pode ser resultado de algumas bactérias no intestino, como resultado de antibióticos ou diarreia. Então, se as coisas não estão trabalhando de forma ideal, a coloração acaba sendo um sinal que indica algo que você pode querer investigar. Cor marrom clara ou acinzentada. Se o fígado e o intestino não estiverem se comunicando bem, você não terá pigmentação no nível normal nas fezes. E como o organismo todo tem que estar muito bem conectado, esta cor é um sinal de que pode ser muito interessante para você procurar por exames médicos. Preto ou vermelho. O sangue coagulado ele fica preto, o sangue velho fica preto. E o sangue fresquinho é o sangue vermelho. Se você tem hemorroidas, então é normal que de vez em quando apareça aquela cor vermelha nas suas fezes de forma moderada. Mas se for muito intenso, novamente, momento de você buscar por exames. E sobre a consistência, o sistema digestório saudável produz fezes no formato quase de uma linguiça, com pouquinhas rachaduras na superfície ou até mesmo uma forma pastosa, suave. E se você tem fezes feitas de bolinhas, bolotas duras, pesadas, separadas, esse é um sinal de constipação. Os restos digestivos, no caso, estão demorando muito tempo para passar pelo intestino. As fezes saudáveis demoram um pouquinho para afundar na água do vaso sanitário. Se elas afundam rapidamente, isso pode indicar que ainda existem alguns nutrientes que não foram digeridos adequadamente. As fezes que afundam um pouquinho mais devagar, elas têm umas bolhas pequenininhas de gás, que é um resultado do trabalho das bactérias, e isso indica um intestino saudável. Boca, o portão de entrada para o intestino. A boca é onde você vai encontrar uma grande quantidade de bactérias, e quando essa população de bactérias sai do controle, você pode ter problemas de mau hálito e alguns outros problemas no sistema imunológico por causa das amígdalas. O nosso trato digestivo começa na boca, e a boca é extremamente sensível. Ela tem mais terminações nervosas do que basicamente qualquer outro lugar no corpo humano. Por causa disso, que quando você tem aquele pedacinho de comida preso no meio dos dentes, é algo que muitas pessoas falam, tô ficando maluco com isso aqui, tá me incomodando demais. Ou aquela sensação quando você tem um grãozinho de areia no feijão que você está comendo, ou uma verdura mal lavada, um pedacinho de casca de ovo que passou desapercebido no meio da omelete, acabam sendo algo extremamente desagradável. Ou seja, a boca tem várias terminações nervosas, a gente percebe muita coisa que acontece na boca. A saliva, por outro lado, é um ingrediente que ajuda a permitir que toda essa sensibilidade da boca seja controlada. Saliva, o que é? Basicamente é sangue filtrado. As glândulas salivares, elas filtram o sangue, elas mantêm dentro os glóbulos vermelhos, dentro das nossas artérias, e apenas permitem que o fluido transparente entre na boca, junto com cálcio, hormônios e alguns produtos do nosso sistema imunológico. Por que a gente está falando da saliva aqui? Saliva é muito importante. Entre os vários componentes da nossa saliva tem esse efeito analgésico, antidepressivo, é uma substância até mais potente do que a morfina. Chama-se opiorfina, foi descoberta recentemente, em 2006. Então, se por um lado você sabe que a boca tem muitas terminações nervosas, do outro lado, a saliva nos ajuda a não sentir muita dor por causa desse efeito analgésico. E é por isso que quando você está se alimentando, você produz mais saliva. E essa saliva adicional, entre outras coisas, ajuda a não deixar a garganta arranhando, machucada depois que você almoça. Até quando você está com a garganta um pouco irritada, o fato de você mastigar e engolir a comida e com isso aparecer muita saliva, também em geral tem um certo alívio. E tem um certo tipo de especulação se mascar chiclete também não ajudaria, porque você está mascando chiclete, está produzindo mais saliva, e aí teria o tal do efeito analgésico. E também um pouquinho de propriedades antidepressivas, por causa aí do efeito dessa saliva adicional. Ainda não sabemos, a pesquisa médica ainda está estudando um pouco mais a respeito disso. O que nós sabemos hoje é que o fato de nós produzirmos pouca saliva de noite, quando nós dormimos, traz alguns efeitos. Por exemplo, é o mau hálito, aquela garganta levemente irritada de manhã. Por que acontece isso? Porque como à noite nós produzimos menos saliva, e é até bom para não ficar com o travesseiro todo babado de manhã, os micróbios aproveitam. À noite falam, opa, agora tem menos saliva, vamos multiplicar. Por isso é uma boa ideia você escovar os dentes antes de dormir e quando você acorda. Você não tem que se preocupar, fala, puxa, mas eu estou cheio de bactérias na boca. É normal, isso é normal. O que você quer evitar sempre é um desequilíbrio.
Então, uma boa escovação, incluindo uma raspagem na superfície da língua, pode servir muito bem para isso. E tem uma outra coisa a respeito da boca que é a seguinte: as amígdalas representam um lugar um pouquinho mais complicado, porque quando você olha a anatomia, as amígdalas têm um formato meio cavernoso, tem uns buraquinhos, né? É um excelente esconderijo para as bactérias acabarem se multiplicando longe daquela ação antibacteriana da nossa saliva. Então, fica a dica aqui. Se você está com dificuldade em se livrar do mau hálito, fala, poxa, mas eu escovo os dentes todas as horas e ainda assim todo mundo reclama e eu mesmo sei que eu tenho mau hálito, então você pede para alguém verificar sua garganta e procurar por placas, pequenos pontinhos de cor esbranquiçada. Essas pedrinhas brancas são resultado de acúmulo dessas bactérias das amígdalas e tem um cheiro horrível. Você até pode tentar tirar sozinho, tem uns vídeos aí, tutoriais no YouTube, e pessoalmente eu não recomendo que você faça isso. Primeiro que o vídeo não é nem muito agradável de assistir, mas o pior aspecto disso é que você pode acabar se machucando. Você pode procurar sempre por bons profissionais, o oftalmologista pode retirar com muito mais segurança, e a parte boa é que você percebe que se for esse o seu problema, mau hálito desaparece praticamente de forma instantânea. Não fique com raiva das amígdalas. As amígdalas, como quase tudo, têm um papel muito importante no nosso corpo. No caso, as amígdalas têm um papel muito importante no sistema imunológico. Então elas ajudam a gente a evitar resfriados, a manter uma saúde boa no coração, também um controle saudável no peso. Aliás, a respeito disso, foi observado que no caso de pessoas que passaram por aquele processo de remoção das amígdalas, no caso específico de crianças abaixo de 7 anos, acabaram aumentando o risco de obesidade. Ainda estamos pesquisando para entender por que isso acontece. Cada vez mais tem um interesse da ciência em entender qual é a relação entre o sistema imunológico e o peso corporal. E ainda falando da cirurgia de remoção das amígdalas, como todo tipo de cirurgia, é um tipo de intervenção em que você quer realizar caso os benefícios possíveis são claramente superiores aos riscos, certo? E essa remoção das amígdalas, a extração das tonsilas, pode acabar ajudando em alguns casos de pacientes com psoríase. Psoríase, Seide? Psoríase é aquela reação do sistema imunológico, que causa lesões, coceiras na pele, um pouco região da cabeça, muitas vezes tem uma dolorosa inflamação das articulações. E qual que é a relação das amígdalas e da psoríase? Veja, os pacientes com psoríase têm uma vulnerabilidade acima da média para ter dor de garganta. E aí, está sendo estudado esse assunto, uma explicação possível é que as bactérias que se escondem nas amígdalas durante muito tempo, elas estão afetando o sistema imunológico e, por sua vez, causam o problema de psoríase. Então, em alguns casos, os médicos estão realizando extração das amígdalas e estão encontrando uma melhoria no quadro de saúde dos pacientes. A estrutura das entranhas. Agora nós vamos continuar entendendo todo o processo do nosso sistema digestório. E isso é importante porque tem algumas mudanças que vão indicar para nós, vão se traduzir na nossa vida em uma melhoria de qualidade de vida. Por exemplo, problemas que a pessoa tem em engolir, problemas com sobrepeso, inchaço, ficar cuspindo sangue. Todos esses são sinais que, puxa, tem alguma coisa que não está boa acontecendo e nós queremos investigar para entender qual que é a causa atrás disso tudo. E para isso nós temos que entender a estrutura das nossas entranhas. Sabe quando você estuda, aquelas aulas básicas, todo mundo tem de anatomia, e você pensa, puxa, mas para que eu tenho que aprender tudo isso? Bom, se você prestar atenção nas aulas, pelo menos você vai aprender uma coisa. Como é que você pode arrotar melhor? Isso mesmo. Veja que o seu estômago tem uma rotação voltada para o lado esquerdo. Isso significa que se você estiver deitado de lado, tem diferença. Se o seu estômago está na posição inferior, e isso acontece quando você está deitado do lado esquerdo, os gases vão fluir muito melhor do que se você fizer o contrário, deitado do lado direito. E o arroto é importante, é um mecanismo que o seu corpo utiliza para se manter saudável. Vamos deixar de lado um pouquinho todas as ideias de boa educação, de etiqueta. Veja a função biológica do arroto. Em alguns casos mais extremos, você até pode sofrer da síndrome de Røhenfeldt. E isso acontece quando você tem um acúmulo de gás no estômago que não está sendo liberado por causa do arroto, que o gás está lá preso. E essa pressão pode até criar um incômodo contra o coração, contra nervos nas suas entranhas. Isso vai causar um grande desconforto, tontura, ansiedade, até uma dificuldade em respiração. O peito fica dolorido.
e as pessoas até acham que estão tendo um ataque cardíaco. Antigamente, o paciente ia e se queixava disso tudo, os médicos não entendiam o que estava acontecendo, não entendiam a hipótese, a possibilidade da síndrome de Rønnefeldt e achavam que o paciente estava sofrendo de algo meramente psicológico. E hoje nós vemos que seria uma ideia melhor aconselhar o paciente a experimentar, arrotar um pouquinho e ver que talvez esses efeitos podem acabar passando. Pode ser também um pouco de excesso de consumo de álcool, que ajuda a pessoa a se sentir inchada, porque o álcool também pode multiplicar a quantidade de bactérias que acabam produzindo gases. E a mesma lógica se aplica quando alguém reclama que está com um pouco de refluxo. Quando você mantém o corpo mais ereto, sentado, de forma mais retinha, quando você fica em pé, você percebe o que acontece. O esôfago ele fica também um pouco mais esticado e aí você consegue evitar aquele refluxo, principalmente depois de uma grande refeição. O refluxo, o que acontece? É quando você está regurgitando aquele ácido gástrico, as enzimas digestivas, e quando isso acaba subindo, dá um mal-estar na garganta. Em alguns casos não chega a subir muito, mas é suficiente para dar uma sensação de queimação no peito. E quando os nervos do sistema digestório recebem as informações incorretas, dá meio que uma pane. Não é possível manter o suco gástrico onde deveria estar, e aí esse líquido vai para direções erradas, no caso do refluxo vai para cima, que você não quer. Então, para resolver isso, você quer alinhar os sistemas nervosos do cérebro e do sistema digestório. Tem algumas técnicas para isso, por exemplo, mascar chiclete, que você vai praticando o ato de engolir, das coisas para baixo, né? Em vez de para cima. Técnica de relaxamento, tomar chá em pequenos golinhos. Tudo isso vai ajudando você a praticar e alinhar os sistemas nervosos do cérebro e do sistema digestório. Deixar de fumar também ajuda muito, porque o cigarro acaba estimulando algumas áreas do cérebro relacionadas à alimentação. Então, o cérebro pensa, opa, legal, tem um estímulo aqui acontecendo, mas não vem comida nenhuma. Apesar disso, tivemos aí um pouco de suco gástrico sendo produzido sem motivo, e isso novamente confunde os nossos sistemas. Então, alguns médicos recomendam que as pessoas que tenham aí problemas evitem fumar, parem de fumar, e também evitem alguns alimentos que também têm uma certa influência nos nervos, como por exemplo, chocolates, café, doces, álcool e comida muito apimentada. Outro exemplo a respeito da importância de uma harmonia entre os diferentes sinais nervosos é quando nós ficamos com náusea, com vontade de vomitar quando nós estamos lendo um livro dentro do carro. O que acontece? Você está lendo, então de um lado, os seus olhos estão focados no livro, na sua frente, e portanto, pelos olhos você não percebe movimento. Só que você sabe que você tem também um sistema de equilíbrio nos ouvidos. E pelo ouvido você percebe que existe sim um movimento dentro do carro. Acontece, portanto, uma confusão, e a confusão é interpretada pelo cérebro como um possível envenenamento. E aí é a reação natural do corpo querer vomitar para se livrar daquele veneno que talvez você tenha ingerido. Então é muito importante que a gente entenda tudo isso. Vamos entender que o refluxo pode acontecer por causa dessa confusão entre informações. A informação recebida pelo cérebro que está diferente da informação recebida pelo estômago. Nem sempre, e isso aqui é importante a gente enfatizar, refluxo é um problema de acidez no estômago. As pessoas automaticamente falam, não estou me sentindo bem, vou para a farmácia comprar um antiácido. E vai lá e começa a tomar. Nem sempre é a melhor estratégia. E aliás, pessoas que têm esse hábito, inclusive, depender de antiácidos por muitas semanas seguidas, pode trazer problemas porque o estômago em algum momento quer voltar para a acidez natural dele. Por causa disso, os antiácidos não são uma solução de longo prazo nem para refluxo, nem para gastrite. Vamos continuar então explorando todo o caminho do nosso sistema digestório. No estômago, tem um momento em que quando você tem alimentos, o estômago acaba expandindo e aí você tem menos sensação de fome. Mais abaixo, no intestino delgado, nós temos uma intensa atividade de absorção de alimentos. E aí você pode ficar com uma sensação de cansaço e de letargia. Tem até um mito de que é o sangue que sai da cabeça e vai para o seu intestino para você fazer a sua digestão. As coisas não são bem assim, porque se você ficar sem sangue na cabeça, vai acabar desmaiando ou até mesmo falecendo. Tem algumas hipóteses explicando por que nós ficamos cansados depois de comer. Tem uma ideia de que existem alguns elementos químicos mensageiros enviando sinais para áreas do cérebro que são responsáveis para você
reduzir um pouquinho a sua velocidade. Então gera um certo cansaço e isso vai ajudar o trabalho do intestino delgado. E pouco mais abaixo, no intestino grosso, é onde nós processamos tudo aquilo que o intestino delgado não conseguiu absorver. O intestino grosso é o lar da maior parte das bactérias que vivem aí nas nossas tripas. São as bactérias que nos ajudam na fase final da digestão. Algumas pessoas até acham, quando você olha para o apêndice, que é uma área que não serve para nada, mas o apêndice ele também tem uma função como um tecido imunológico muito parecido com as amígdalas. O apêndice está posicionado numa certa distância suficiente de outros processos digestivos, então é um lar sossegado para as bactérias e também é próximo o suficiente para ficar monitorando todos os micróbios daquela área. Então, o apêndice funciona como um bom lar para as nossas boas bactérias e também ajuda a atacar aquilo que parece perigoso. Essa é uma descoberta também recente de 2007. Outra informação interessante é que tudo aquilo que é absorvido no nosso intestino, primeiramente é encaminhado para o fígado para fazer uma checagem de pureza. Só que os últimos centímetros do nosso intestino grosso não fazem esse processo, essa purificação através do fígado. O sangue dessa região vai diretamente para o nosso sistema circulatório. E aí as pessoas começaram a usar supositórios usando esse mecanismo. Por quê? Porque o supositório ele tem uma quantidade menor de medicamentos em um pequeno comprimido e pode agir mais rapidamente. Porque quando você está aí consumindo xaropes, pastilhas, comprimidos, você precisa de uma grande quantidade de medicamento, porque é sabido que o fígado vai reter uma boa parte disso tudo. Já no caso do supositório, você evita a captura pelo fígado, então o medicamento funciona de modo um pouco mais rápido e também sem gerar um esforço muito grande do fígado. Por isso que o supositório é especialmente interessante no caso de crianças e pacientes idosos. Obesidade e boa nutrição. Aqui nós temos diferentes teorias sobre como que as bactérias podem causar obesidade. É isso mesmo. Cada indivíduo tem uma flora intestinal diferente. Algumas das bactérias podem ser extremamente eficientes digerindo carboidratos. Então, a pessoa que tem um excesso dessas bactérias, especialistas em quebrar os carboidratos, vão conseguir uma energia maior daquela mesma comida do que um outro indivíduo. Então, é por isso que é uma das ideias por trás de você dizer que alguns indivíduos têm uma propensão maior a engordar do que outros. É um dos vários elementos das nossas diferenças. É por causa das bactérias intestinais. E essas bactérias têm diferentes preferências. Por isso, quando você fala assim, qual que é a diferença entre consumir 100 calorias de uma banana ou 100 calorias de um chocolate? Geralmente, as 100 calorias da banana vão engordar menos do que as 100 calorias do chocolate, porque os carboidratos vindos dessa planta vão receber menos atenção das bactérias. Outra teoria de obesidade está relacionada à inflamação. São pacientes com problemas metabólicos, obesidade, diabetes, que têm geralmente um nível mais alto de inflamação. Isso acontece porque a superfície das bactérias é identificada pelo nosso corpo, pelo nosso sistema imunológico, e esse nosso sistema de proteção acaba atacando essas bactérias quando descobrem a presença delas. Isso é inflamação. Quando nós estamos numa situação normal, com a população de bactérias no nível controlado, essas bactérias estão sossegadas, sem incomodar ninguém, debaixo de uma fina membrana de muco no nosso intestino. E aí não tem inflamação, porque as bactérias não são identificadas. Só que quando essa população de bactérias acaba saindo de controle e aparece em várias outras áreas do nosso corpo, aí o nosso organismo reage. Opa, o que é isso aqui? Inflamação. E essa infecção não chega a ser nada em um nível agudo. É uma infecção baixa, que muitas vezes não apenas por causa das bactérias, mas pode também ser por causa de desequilíbrios hormonais, muito estrogênio, falta de vitamina D e também comidas com muito glúten. Vamos falar do glúten daqui a pouquinho. Finalmente, as bactérias também podem afetar o apetite da pessoa. Tem bactérias que fazem a gente ter um certo desejo por alguns alimentos. É quase como se a bactéria estivesse dominando seus pensamentos. Parece uma ideia doida, não é? Mas a teoria não é tão maluca assim como pode parecer num primeiro olhar. Veja que nós temos 3 milhões de anos de coexistência, de coevolução com essas bactérias. Então, a escolha do que nós vamos colocar na boca, e em algum momento vai chegar até a bactéria, é um assunto vital, é de vida ou morte para as bactérias. Então é muito possível que elas tenham se adaptado ao longo de todo esse tempo para fazer algum tipo de influência nas nossas escolhas, nos nossos desejos a respeito de certas comidas. As bactérias nos recompensam
com alguns transmissores que chegam até o nosso cérebro quando nós comemos aquilo que elas gostam. Opa, legal, pode mandar mais. E as bactérias vão preferir alimentos que chegam até o intestino grosso sem estar totalmente digeridos, e aí elas podem aproveitar melhor. Quando você come um doce ou uma fatia de pão, o processo digestivo vai quebrando as partículas desse alimento com as enzimas, e aí o resultado final você tem um aumento de açúcar no sangue. Você já viu isso em vários vídeos nossos aqui do NatoGood. Idealmente, a elevação do açúcar no sangue acontece de forma gradual, forma lenta. E o que nós queremos evitar é um pico de glicose repentino no sangue. Como reação a esse alto nível de açúcar rapidamente, o corpo vai liberar hormônios, incluindo insulina, e também não vou repetir essa história, você já viu no nosso canal NatoGood tudo a respeito disso. O motivo de nós amarmos tanto os doces e as guloseimas é o mecanismo de recompensa do cérebro. Você tem aquela sensação de prazer com aquele grande fluxo de energia. E isso é um problema, porque nunca antes na história da humanidade nós tivemos tanta abundância de açúcar. E aí não é surpresa os problemas com a obesidade. E para nós entrarmos no modo de queima de gordura da cinturinha, primeiro nós queremos utilizar as nossas reservas de glicogênio. Por isso que tem muitos fisiologistas que falam que a pessoa que quer queimar gordura, primeiro ela tem que fazer 1 hora de exercício para se preparar. Veja que o corpo realmente ele tem todo um preparo para manter a reserva de gordura muito bem estocada. A gordura é muito importante, é um grande recurso valioso para nós. Os átomos da gordura estão combinados de uma maneira a concentrar basicamente o dobro de energia que os carboidratos, que a proteína. Mas não é apenas por causa de reserva de energia, não. Nós usamos aqui a gordura como vários elementos construtores do nosso corpo. É para os nervos terem uma eficiência maior na condução dos impulsos elétricos. Você tem hormônios muito importantes no corpo, criados a partir de gordura. Você tem na membrana de cada uma das células a gordura fazendo parte importante na criação da membrana. Ou seja, a gordura é vital para uma boa saúde e para um bom funcionamento do corpo. E nós queremos diferenciar a boa gordura da gordura ruim. O verdadeiro azeite de oliva extra virgem, ele pode nos ajudar na proteção contra a aterosclerose, Alzheimer, doenças do olho como a degeneração macular. Também parece ter benefícios em doenças inflamatórias como a artrite reumatoide e na proteção contra alguns tipos de câncer. O azeite de oliva também tem um potencial para nos ajudar contra a obesidade. Ela bloqueia uma enzima no tecido adiposo conhecida como ácido graxo sintase, que cria a gordura a partir de carboidratos. Atenção para não utilizar azeite de oliva no processo de fritura, porque o calor pode alterar a composição química. Para fritura é melhor você usar manteiga ou óleo de coco. E algumas pessoas vão falar, puxa, mas isso aí tudo tem gordura saturada. Veja no nosso canal, nós temos um vídeo sobre gordura saturada. As gorduras saturadas são mais estáveis em altas temperaturas. E tem toda a questão de sensibilidade a altas temperaturas. Você vê que, além disso, os óleos refinados podem capturar radicais livres do ar. Tá? Vou rapidamente falar de radicais livres. A teoria é que radical livre, ele está livre, ele pode causar danos no nosso corpo, porque ele não gosta de ficar livre, ele quer se unir a alguma coisa e pode acabar criando conexões com outras substâncias. Dessa maneira, o radical livre acaba se unindo a, por exemplo, as artérias, a pele, aos nervos, e aí causa inflamação, rugas, envelhecimento, doenças. Por isso que a ideia é você fechar bem a garrafa do azeite de oliva e manter ela em lugar fresco. Agora nós vamos entrar em mais detalhes na composição de gordura de diferentes alimentos. As gorduras animais que nós temos na carne, no leite, nos ovos, têm mais ácido araquidônico, que é usado no nosso corpo na produção de neurotransmissores envolvidos na sensação de dor. Já os óleos vegetais, linhaça, cânhamo, têm uma substância anti-inflamatória, que é o ácido alfa-linolênico. E o azeite de oliva tem uma substância chamada oleocantal. Essas substâncias atuam de modo quase parecido como o ibuprofeno ou aspirina, só que, claro, em doses bem menores. Por causa disso, apesar de não serem um tipo de remédio que você vai usar se você tiver com uma dor de cabeça aguda, o uso regular pode fazer com que, caso você tenha aí alguma doença inflamatória, dor de cabeça constante, dores menstruais, pode ter um pequeno alívio. Algumas vezes, os níveis de dor podem ser reduzidos preferindo a gordura vegetal em vez da gordura animal. A autora Julia Enders nos lembra que uma alimentação vegetariana tem que ser feita com cuidado para não levar a deficiências nutricionais. As plantas constroem proteínas diferentes dos animais, então o feijão não nos proporciona suficiente metionina. O arroz e o trigo são deficientes em lisina.
O milho é pobre em lisina e triptofano. Por causa disso tudo, vegetarianos, veganos terão benefícios realizando uma combinação inteligente de alimentos. A variação nisso tudo é muito importante. E até mesmo, talvez por causa disso, os pratos mais gostosos são aqueles que combinam diferentes tipos de proteínas, né? O famoso feijão com arroz, macarrão com queijo, pão com hummus, né? Pão sírio com hummus, a torrada com manteiga de amendoim. E a combinação pode também acontecer em diferentes refeições, não tem problema. Algumas plantas possuem combinações mais completas de aminoácidos, como por exemplo a soja, quinoa, amaranto, espirulina, trigo sarraceno e as sementes de chia. O tofu tem sido uma recomendação, uma boa reputação de ser uma alternativa à carne. Alergias e intolerâncias. Uma teoria a respeito da origem das alergias é algo que começa no processo digestivo no nosso intestino delgado. Se eu não realizo uma boa quebra da proteína nos respectivos aminoácidos, vão sobrar uns pedacinhos. E em situações normais, esses pedacinhos não deveriam entrar na nossa corrente sanguínea e aí não haveria problema. Porém, pode acontecer dessas pequenas partículas entrarem no nosso sistema linfático junto com gorduras e aí atrair a atenção das células do sistema imunológico. E aí quando as células imunológicas descobrem esse pedacinho, essa sobra de um amendoim que nós comemos, elas atacam essa partícula considerando como se fosse um tipo de invasor. Isso vai se agravando com o tempo. Então, na próxima vez que você come amendoim, o sistema imunológico já está todo preparado, fala, esses caras de novo aqui, e atacam de forma mais agressiva. Isso vai se repetindo ao ponto que na próxima vez que você está mastigando amendoim, as células do sistema imunológico já começam a entrar todas no modo de ataque e aí você tem um resultado como uma reação alérgica, aquele inchaço no rosto, na língua. Essa é uma possível explicação para a alergia de alimentos ricos em gordura e proteína, como por exemplo amendoim, leite e ovos. E agora nós vamos falar de um tópico que está ganhando cada vez mais atenção da mídia, que é a doença celíaca e a sensibilidade ao glúten. As alergias que se desenvolvem no intestino delgado não são apenas relacionadas à gordura. Por exemplo, você tem camarões, pólen, glúten, que não são necessariamente substâncias ricas em gordura. E aí vem uma outra teoria sobre como é que as alergias se desenvolvem. É o seguinte, as paredes do nosso intestino podem temporariamente ficar mais porosas, permitindo partículas de alimentos entrarem através do intestino no nosso sangue. É uma teoria ainda sendo investigada por diferentes pesquisadores, em especial pesquisadores com interesse em glúten. O que é glúten, Seiti? Olha, glúten é uma proteína encontrada no trigo e em outros grãos, e como os grãos não conseguem fugir igual um animal, ou não conseguem morder de volta, atacar os predadores, o que o grão faz? Ele encontrou, no processo evolutivo, uma sobrevivência maior através da proteção química. As plantas, muitas vezes, tornam a semente levemente venenosa. No caso do trigo, existe uma curta janela de oportunidade para reproduzir, então é natural que exista uma preocupação em proteger esse grão durante esse curto período de tempo para que ele possa germinar. Então quando vem um inseto guloso, come lá um monte de grão com glúten, acontece uma certa inibição de uma enzima digestiva, no caso da barriga do gafanhoto. Então esse gafanhoto ele vai com um pouco de dor de barriga, fala, puxa, comi demais, e vai embora, então não vai atacar tanto aquela plantação de trigo. Nos humanos, o glúten pode enfraquecer um pouco a conexão entre as células no trato digestivo. Então, de acordo com essa teoria, isso permite uma absorção de proteínas do trigo num estado de parcial digestão, e isso aumenta novamente a reação do nosso sistema imunológico. Nós sabemos hoje que a população de pessoas com uma intolerância genética ao glúten é de uma pessoa a cada 100. Só que pode acontecer que uma população muito maior seja de pessoas que têm uma sensibilidade ao glúten. Qual que é a diferença? O paciente que tem a doença celíaca é a pessoa que não pode comer nada com glúten, nem mesmo com um pouquinho de resquício de glúten. Ela pode ter uma séria infecção intestinal, problema no sistema nervoso, a doença celíaca, terrível, pode prejudicar muito o desenvolvimento, o crescimento de crianças. Já pelo outro lado, você tem a sensibilidade ao glúten, menos visível, mas que também pode acumular problemas por vários anos, silenciosamente, sem você perceber. Você pode ficar com um pouquinho de dor de estômago hoje, um pouco de anemia,
vários outros problemas que você já pode ver no resumo do livro Barriga de Trigo, de William Davis. Você pode visitar o link arata.se/livro Barriga de Trigo. Veja que a sensibilidade ao glúten não significa que você nunca pode comer nada com glúten. É diferente, você até pode, em algum dia especial, desfrutar de um pedacinho de pão, uma confeitaria especial, sua tia preparou aquele bolo especial para você. Coma o glúten com moderação. Só que se você tem intenção de aumentar os seus resultados de emagrecimento, reduzir problemas de flatulência exagerada, dores de cabeça, dores nas articulações, dificuldade de concentração, pouca disposição, pouca vitalidade, reduzir problemas de acne e vários outros desconfortos, você pode experimentar remover o glúten da sua alimentação e verificar se você colhe benefícios. Isso aqui é um tópico novo ainda está sendo estudado pelos pesquisadores. O que nós sabemos hoje é que muitas pessoas estão relatando uma grande melhoria em todos esses sintomas estranhos quando elas simplesmente removem o glúten da dieta, apesar de não serem pacientes diagnosticados com doença celíaca. Portanto, existe aí um ponto intermediário. Vamos mudar de assunto agora e falar da intolerância à lactose. Não é uma alergia e também não é exatamente uma intolerância, é uma deficiência. A nossa dificuldade de digerir a lactose. A lactose faz parte do leite, contém 2 moléculas de açúcar unidas com diferentes ligações químicas e o seu corpo precisa de uma enzima digestiva especial para quebrar essas ligações e utilizar esse recurso. Esta enzima ela é produzida no intestino delgado, quebrando a tal da lactose para que a gente possa absorver. Em cerca de 75% da população global, os genes para digerir essa lactose começam a ser desativados conforme nós entramos para a vida adulta. É apenas nos Estados Unidos, na Europa Ocidental e na Austrália que você encontra uma população um pouco maior de pessoas capazes de digerir bem essa lactose. No resto do mundo, é raridade isso. Isso é normal, porque nós não precisamos de leite materno na vida adulta, é só na infância. E quando essa enzima não está presente, nós podemos ter problemas parecidos com a sensibilidade ao glúten, como por exemplo, dor de barriga, diarreia, flatulência. É diferente do caso da doença celíaca, porque você não tem partículas de lactose entrando na parede intestinal, entrando no seu sangue. Não é isso. É que a lactose, que não é quebrada, não é digerida e usada por você, ela continua o caminho, chega até o intestino grosso e lá vai virar alimento para as bactérias que vão produzir uma grande festa com muitos gases. Apesar do desconforto, a intolerância à lactose tem muito menos risco à saúde do que a tal da doença celíaca não diagnosticada. Por causa disso, novamente, se você está num dia especial, você é um grande amante do leite, você quer beber um pouquinho de leite ou produtos derivados do leite, você não precisa passar muita vontade, você não precisa eliminar completamente a lactose da sua alimentação. A fase adulta significa que você tem uma quantidade menor de enzimas produzindo lactose. Então, se você passar mal por ter bebido leite, você pode experimentar outras quantidades até você perceber qual que é o ponto de tolerância que você tem. Não vai ser o fim do mundo se você colocar um pouquinho de leite no seu café, se você gosta muito disso, geralmente não causa nenhum grande transtorno. A maior intolerância alimentar ocidental é a dificuldade de digerir frutose. 40% da população afetada. A intolerância à frutose pode ser por causa genética, um resultado hereditário na dificuldade de metabolizar o tal do açúcar das frutas, e a gente tem menos enzimas que estão trabalhando na digestão da frutose. Só que a maior parte das pessoas que têm intolerância à frutose, na verdade, é mais um caso de má absorção da frutose. Não é problema de enzimas, é má absorção, quando essa frutose entra no nosso organismo. Quando você come uma maçã por dia, isso não deve ser problema para a grande maioria das pessoas, mesmo para quem tem intolerância à frutose, porque a quantidade é moderada, é normal, é tranquilo. O problema é quando nós exageramos, e a gente exagera através de alimentos processados, como por exemplo ketchup, iogurtes doces que estão cheios de açúcar, sopas enlatadas, vários outros produtos industrializados. Tudo isso tem uma quantidade gigantesca de frutose. E o corpo não está acostumado com isso e acaba reagindo tentando lidar com um tipo de alimentação que nunca viu antes. Aí vem a intolerância à frutose, que vem na vida adulta, e é diferente da tal da intolerância hereditária. Tá? Você tem, a teoria é que tem menos transportadores GLUT5
na parede intestinal. E quando você come o alimento que tem a frutose, esses transportadores ficam sobrecarregados e aí o açúcar não é absorvido de modo suficiente e aí segue o caminho, vai para o nosso trato digestivo, vira alimento para as bactérias no intestino grosso, causando problemas. E aí o que acontece? A intolerância à frutose pode até afetar o nosso humor, porque o aminoácido triptofano ele gosta de se unir à frutose durante o processo da digestão. E se a gente não consegue digerir a frutose, nós também perdemos o triptofano. Qual que é o problema disso? O triptofano é usado na produção da serotonina, que é um hormônio que tem a fama de ser o hormônio da felicidade. Então a intolerância à frutose desapercebida durante muito tempo até pode conduzir a desordens depressivas. Essa é uma descoberta nova, está também sendo investigada, entendida melhor pelos médicos. A serotonina não é apenas responsável para deixar a gente de bom humor, ela também ajuda a ter aquela sensação de saciedade depois da refeição. Então a vontade de ficar beliscando, comendo toda hora, fazendo lanchinho, pode ser um efeito colateral da intolerância à frutose não percebida, e aí você tem outros problemas também paralelos, como dor de estômago, é um sinal preocupante. Outro importante hormônio que faz a gente ficar com essa sensação de saciedade é a leptina. Você pode ver mais detalhes em arata.se/leptina. E nós temos também aqueles alimentos contendo xarope de milho de alta frutose podem prejudicar profundamente o trabalho da leptina e a gente fica com mais fome. O que você deve lembrar é que todo exagero é perigoso. Então, mesmo que você tenha intolerância a algum alimento, não vai acontecer nenhum episódio grave, agudo, se você experimentar um pouquinho daquele alimento que você tem intolerância. Por causa disso, em geral, você não precisa radicalizar, cortar permanentemente aqueles alimentos como se fosse algum tipo de veneno. Não é veneno. Faz apenas uma moderação inteligente, reduz o consumo desses produtos quando você percebe que você tem melhorias mudando a quantidade. É apenas a partir de boa informação e acompanhamento profissional que você vai melhorar o conhecimento a respeito do seu corpo e vai entender quais são os limites adequados para que você tenha uma boa qualidade de vida. Lidando com a ânsia de vômito. Nós já falamos rapidamente sobre o vômito, aquele induzido quando você está lendo dentro de um carro, e aí o corpo acha, tem uns sinais estranhos aqui, o olho parece que não tem nada movendo, mas no ouvido tem, estou intoxicado, mas tem outros aspectos também. É quando o vômito acontece por causa de um estresse emocional, por causa de ansiedade. Em situações normais, durante as manhãs, nós produzimos o hormônio CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina, também conhecido como CRF, Corticotrophin Releasing Factor. Isso nos ajuda para as tarefas do dia a dia. Esse CRH nos ajuda a ter mais energia, controla nosso sistema imunológico e também ajuda você a pegar aquele bronze, porque a pele recebe um tipo de estresse vindo do sol e produz essa resposta. O cérebro também pode produzir uma dose adicional de CRH e liberar isso na nossa corrente sanguínea quando nós estamos em algum tipo de situação especialmente estressante. Ok, mas o que isso tem a ver com a ânsia de vômito? É que o CRH não é sintetizado apenas no cérebro, mas também pelas células gastrointestinais. O gatilho é o estresse, é a ameaça. Então, quando o cérebro está estressado, o vômito ajuda a eliminar o alimento não digerido para economizar a energia que seria usada no processo digestivo. Então, dessa maneira, o cérebro fica mais tranquilo para usar a energia disponível para resolver o problema diante de nós. Por isso que até alguns alunos falam, nossa, prof, tá horrível, vomitei, fiquei nervoso. Então vomitou no meio da sala de aula. Como dica, você pode escutar um pouco de música, deitar um pouco, usar alguma técnica de relaxamento, tudo isso te acalma. E aí vai ajudar você a controlar essa ânsia de vômito por causa do nervosismo. Tem um ponto chamado P6 pela acupuntura que pode ajudar a controlar a ânsia de vômito, essa náusea. O P6 ele fica entre os dois tendões, você pode pegar 2, 3 dedos mais ou menos, você localiza o ponto e você pode apertar um pouquinho, fazer um pouco de pressão. Você não precisa de agulha, basta pressionar com o dedo, de acordo com a teoria da acupuntura. E existem também alguns estudos apontando que o gengibre pode ajudar muito, tem efeitos positivos para bloquear essa vontade de vomitar, esse sentimento de náusea. Se você não tem certeza qual que é o motivo por trás dessa misteriosa náusea, confia aí no sentimento do seu intestino. Você não precisa forçar o vômito, colocando o dedo na garganta, bebendo água com sal. Se o corpo precisa vomitar, vai acontecer naturalmente, não precisa se preocupar. Algumas pessoas até acabam ingerindo aí uns compostos químicos estranhos, no final das contas, causa mais problemas do que resolve. Lidando com a constipação.
Algumas pessoas acham que estão constipadas pelo número de vezes que vão durante a semana para o banheiro. Em vez de você contar o número de vezes, uma outra sugestão é você perceber a qualidade do tempo que você passa no banheiro. Tem que ser um momento sossegado. Se você está passando alguma dificuldade, se a experiência de defecar não é algo que te dá prazer, é um sinal aí que tem algum problema. Tem diferentes tipos de constipação. Uma constipação temporária pode acontecer quando você está viajando, quando você está doente, quando você está num período de estresse. São situações temporárias. Já a constipação que dura um tempo maior pode indicar um problema crônico. A principal dica para lidar com a constipação é comer mais alimentos com fibra. A fibra alimentar não é digerida no intestino delgado e, portanto, ajuda na eliminação das fezes. Você pode usar casca de psyllium ou então ameixas, que são mais suculentas. Além de fibras, elas contêm vários agentes que ajudam a manter a umidade no intestino, fazendo com que tudo fique mais suave. Nas farmácias também tem tabletes de fibra alimentar, um tablete de 30 gramas, suficiente para a sua dose diária. Se você é do tipo de pessoa que não tem muito costume de beber líquidos, preste um pouco mais atenção nisso, que vai te ajudar muito. Agora, se você já bebe a quantidade normal necessária de água, beber mais água do que você precisa não vai fazer diferença. Você tem que tomar cuidado com causas comuns de desidratação que podem prejudicar a qualidade das fezes. Por exemplo, criança que fica correndo em dia quente, perde muito líquido, ou pessoas que viajam em voos internacionais também podem ter problemas de hidratação. Então, nesses casos, você bebe um pouquinho mais de água, que é uma boa ideia. Tem um mito que é fazer caminhada para ajudar a lidar com a constipação. Veja, se você tem uma vida sedentária, fazer um pouquinho de caminhada para ter uma vida mais normal vai ajudar. Agora, se você já tem uma vida normalmente ativa, caminhar 20 km a mais não vai trazer um benefício adicional. E mesmo que você não curta muito a ideia de usar um banheiro fora do conforto do seu lar, por exemplo, no caso de uma viagem curta, tome cuidado com a ideia de ficar se segurando muito. A gente já falou sobre isso. Se o seu intestino começa a dar os sinais que quer ir para o banheiro, vá. Se você fica segurando durante muito tempo, o corpo começa a retirar água das fezes e vai tornar o trabalho todo muito mais difícil depois. Como sempre, lógico, necessário que você consulte profissionais de saúde para ter certeza que a constipação não é aí um sinal de outros problemas, como por exemplo, diabetes não diagnosticada, problema de tireoide, são alguns dos exemplos que você pode querer examinar. Uso de probióticos. Diferentes culturas ao redor do mundo possuem pratos tradicionais que dependem do trabalho dos micróbios na preparação. Por exemplo, na Alemanha você tem o chucrute, que é o sauerkraut, tem picles, tem os pretzels. Na França tem o crème fraîche, na Suíça nós temos os queijos cheios daqueles buraquinhos, uma delícia. Na Ásia tem o molho de soja, o shoyu, tem o kombucha, tem a sopa de miso, o kimchi e por aí vai. Fermentação é um dos métodos mais antigos para a gente preservar alimentos, é um dos mais saudáveis. Infelizmente, no processo industrial de produção de todos os alimentos, muitas vezes o processo industrial mata as bactérias desses alimentos. Quando você compra um chucrute que vem naquele pote de vidro do supermercado, é um chucrute que já foi fervido e não tem nenhuma bactéria benéfica lá. As bactérias probióticas nos ajudam a cuidar do trato intestinal. Elas produzem pequenos ácidos graxos, como o butirato, que é muito benéfico para as vilosidades do intestino. E aí o resultado é uma melhor capacidade de absorver nutrientes e também evitarmos substâncias negativas. Além disso, quando as boas bactérias estão no nosso intestino, elas ocupam todo aquele território que normalmente seria ocupado por bactérias indesejadas. E aí, além de evitar problemas de constipação, de diarreia, essas bactérias bacanas também nos ajudam no nosso sistema imunológico. Principalmente para aquelas pessoas que sempre ficam doentes, com resfriado, pode ajudar muito, por exemplo, comer um potinho de iogurte por dia. Uma limitação com relação a todos os probióticos que nós temos atualmente é que são bactérias criadas em laboratório, de forma isolada. E aí, quando a gente para de consumir aquele produto, elas basicamente desaparecem do nosso intestino. O efeito é temporário. Cada intestino é diferente, você tem diferentes times que se relacionam, ajudando uns aos outros, ou até atacando uns aos outros, tem toda uma série de relações. E quando chegam essas novas bactérias por causa do alimento que nós comemos, elas não se instalam de maneira permanente. Então, quando você para de consumir, os efeitos positivos desaparecem. O grande potencial dos probióticos é no caso de transplante de bactérias, as bactérias benéficas no intestino aí, elas podem crescer de forma permanente. Já os pré-bióticos são alimentos que nós vamos comer
e que vão ajudar as boas bactérias proliferarem, crescerem, prosperarem. Só que para isso acontecer, é normal, obviamente é uma questão de lógica, você já precisa ter as boas bactérias instaladas no seu intestino. Você pode, por exemplo, consumir vegetais como o alho poró, aspargos, cebola, alho, endívias, alcachofra e os amidos resistentes. Amidos resistentes, o que é isso? É quando você cozinha batata, arroz e deixa isso esfriar. Isso permite que o amido se cristalize e fique resistente à digestão, amido resistente. Dessa maneira, você pode fazer uma salada de batatas, você pode comer um sushi frio, isso tudo pode te ajudar, ou você pode comprar prebióticos na farmácia. Esse aqui é um tema fascinante, tem muito mais que poderia ser dito. Nesse vídeo nós selecionamos alguns dos aspectos. Novamente, gente, tudo que foi dito aqui está no livro, certo? Nós selecionamos alguns dos aspectos que provavelmente terão maior utilidade para você. Caso você queira comprar o livro original, aqui vai um link afiliado, é arata.se/comprar livro GUT. No futuro, aqui no NatoGood, nós podemos continuar explorando esse tema, fazendo novos vídeos. E eu pergunto para você, que assuntos você quer ver no futuro? Podemos falar, por exemplo, de obesidade, as bactérias, pré-bióticos, probióticos, a Helicobacter pylori, formação da nossa flora intestinal, entrar em mais detalhes sobre a constipação, sobre a qualidade das fezes, falar mais sobre inflamação, síndrome do intestino irritável, o desejo incontrolável de certos alimentos por causa das bactérias, e também os problemas, a salmonela, a toxoplasmose, todo o processo de limpeza, higiene no dia a dia da nossa cozinha. Veja, a lista é enorme, nós temos muito assunto adiante e as suas sugestões, seus pedidos sempre são muito bem-vindos. A iniciativa NatoGood acredita na qualidade da informação, na nossa educação, como ponto de partida para nós termos escolhas conscientes e, logicamente, sempre com a colaboração dos profissionais competentes. Para você ter certeza de receber os próximos materiais, aproveite e assine também nosso canal YouTube e visite o nosso site para fazer parte da nossa lista de e-mails que eu mando materiais exclusivos para você. Visite arata.se/lista NatoGood.